Hoje a ideia é que a gente fale sobre pesquisa de satisfação, mas eu queria tocar num ponto mais crítico que envolve o nível de serviço logístico. Então a ideia é trabalhar um pouco, né, a discussão desse tópico, porque muitas pessoas falam, né, de nível de serviço, mas esquecem, né, o que envolve, né, como você faz para alcançar realmente esse nível de serviço. Então eu queria estressar um pouco esse tema com vocês hoje, justamente para que a gente possa discutir como fazer, né, ou como descobrir qual é o real nível de serviço da empresa hoje através de uma pesquisa de satisfação, através de perguntas estratégicas para o cliente ou avaliações com o próprio cliente de como eu alcanço esse nível de serviço através da pesquisa de satisfação. Porque, basicamente, se eu não perguntar para o meu cliente como que está a qualidade do meu serviço ou como que eu estou prestando o meu serviço hoje, você não sabe se realmente você está com um nível de serviço bom, ou excelente, ou dentro da meta que a empresa imagina ser a principal ou a primordial, tá? Mas assim, eu acho que o ponto que a gente precisa mais ter em mente aqui é: se eu estou entregando, se eu estou fazendo um serviço legal, se eu estou prestando um nível de serviço logístico legal, eu preciso descobrir com o meu cliente, achar formas de perguntar para o meu cliente dentro da logística se ele realmente concorda comigo. Se tem embasamento isso que eu estou falando ou isso que eu estou apresentando. E eu queria trazer primeiro um viés mais de indústrias operando com transportadoras e depois a gente entra um pouco no viés da indústria operando com frota própria ou até mesmo o próprio transportador executando isso na ponta. Muitas empresas fazem isso através do Google Forms. É padrão. Criam uma lista de perguntas, né? Classificam uma lista de perguntas. Em algumas empresas eu já vi a área de qualidade criando essa dinâmica de pesquisa. Em outros lugares eu percebi que era diretamente o comercial, ou era diretamente a equipe de pós-venda, ou você tinha uma área em específico que cuidava da experiência do cliente. E através disso era feito todo esse processo de levantamento de perguntas e levantamento de respostas para que se coletasse do cliente realmente qual era a satisfação dele sobre o serviço prestado. Mas eu queria deixar claro que, na minha visão, nível de serviço e satisfação do cliente são duas coisas separadas, são duas coisas distintas. Elas não são exatamente os mesmos dados. Então é importante deixar claro que a performance de entrega que você tem com o teu cliente até o produto ou o serviço chegando lá no destinatário final é uma coisa. Se eu entreguei no prazo, se eu coloquei o veículo na data correta, se o produto chegou sem avaria, isso são conceitos básicos de logística que toda empresa consegue fazer isso hoje ou consegue ter formas de executar isso hoje, seja trocando parceiro, seja fidelizando maior as suas rotas, seja alterando o formato da malha logística de transporte que essa pessoa tem ou que essa empresa tenha, mas na sua grande maioria, esse processo como um todo, ele parte do pressuposto que existe a necessidade de se fazer aí uma qualificação logística, claro, de entrega ou de resultado, mas ainda assim existe a particularidade de que você precisa descobrir se realmente esse nível de serviço está ideal. Por isso que existe essa separação, né? Se eu estou entregando no prazo, se eu estou colocando o veículo na porta do cliente na data correta, é uma coisa. Isso é nível de serviço. Eu estou com quanto de percentual aí de entrega ou de qualidade de entrega até a porta do meu cliente. Agora, quando a gente vai fazer a pesquisa, não é só se o veículo / motorista ou a mercadoria chegou no prazo negociado. A pergunta que o cliente sempre faz é: beleza, o produto chegou aqui, mas ele chegou com esse problema, a minha jornada de compra foi essa, e eu não me sinto satisfeito por conta disso. Então essas perguntas, você só vai conseguir descobrir se o cliente realmente tiver ali uma lista de qualificação, uma lista de pesquisa, para que ele responda para você se essas perguntas estão coerentes ao nível de serviço que você tem. Eu já vi isso acontecer na prática com diversas empresas, que apresentavam um baita resultado de nível de serviço, mas quando eu vi a experiência e a qualidade feita com o próprio cliente na ponta, aquele número não valia de nada. Porque a grande maioria dos clientes que compravam tinham grandes particularidades e entendiam que o nível de serviço não estava ideal. Aí, claro, né, existe uma classificação diferente entre você olhar o B2B e você olhar o B2C. Claro que
o B2C, você não tem uma fidelização, você até consegue, né, manter um ciclo de compra de um determinado cliente até um determinado período, né, ele volta a comprar, mas isso é muito rotativo. Agora, no caso do B2B, não. No caso do B2B, você tem compras em grandes lotes, você tem fidelização, você tem cliente fixo. E isso, de certa forma, se esse cliente do B2B ele questiona você sobre a qualidade do serviço que está sendo prestado, a chance dele deixar de comprar de você ela é muito grande. Ela se torna muito grande. Então, por isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para principalmente as empresas que vocês trabalham, que são do B2B, esse tipo de pesquisa tem que ser feito. Ele deve ser feito, deve ser avaliado. É através disso que você vai mensurar, melhorar ou criar novas chances ou novos formatos aí de trabalho ou até mesmo de melhoria dentro do processo como um todo. Então, pessoal, para que isso aconteça, eu queria primeiro explicar um pouquinho a jornada de compra que o cliente vai passar, né? Eu vou trazer um exemplo aqui da Fretify, mas claro que vocês podem utilizar o de vocês ou se embasar no de vocês para entender como essa jornada é feita de forma logística dentro do processo. Então, o exemplo prático da Fretify é, hoje o cliente ele acessa, né, alguns dos nossos canais, acessa as nossas mídias, ou vai diretamente no próprio Google e acaba pesquisando o nosso negócio, pesquisando o nosso produto, pesquisando o nosso serviço. Quando ele faz isso, quando ele vai até esse local, quando ele encontra a Fretify por esses canais, ele solicita um contato. Para nós, isso é uma oportunidade, porque ele ainda não é cliente, mas ele já está na sua jornada de compra, mas ele ainda não comprou. Ele simplesmente disse que gostaria de falar com alguém ou tem interesse em comprar o produto ou serviço. No caso da logística, se a gente for parar para pensar, esse cliente está acessando o comercial, seja por diversos canais, seja no e-commerce, seja numa ligação, seja por e-mail, ou até mesmo por algum outro canal indireto, WhatsApp. Claro, também é uma ferramenta importante dentro desse processo. E ele acaba contactando o time comercial, né? O time de vendas dessa indústria ou dessa empresa, para, de certa forma, oferecer e vender o produto ou serviço que está sendo acoplado ali ou oferecido para esse cliente. Quando ele faz esse processo, seria a primeira etapa da jornada de compra que a gente poderia classificar. Essa primeira etapa da jornada de compra, essa classificação da jornada de compra, faz com que o cliente tenha a sua primeira experiência, que é dentro de vendas. A primeira experiência dele sempre vai ser em vendas. Então, se esse vendedor, ou se esse time de vendas que está dentro da indústria, ele não souber executar um bom planejamento de vendas no momento que esse cliente está entrando, a chance de eu ter problema lá na logística ela é extraordinária. E o que eu estou falando aqui é muito básico. A diferença é que essa pesquisa de satisfação que a gente vai ter lá no final, no meu ponto de vista, a gente está falando da jornada, né, que ela é bem básica, ela deveria iniciar em vendas. Então a primeira pergunta dessa pesquisa é: qual foi a sua experiência no momento da compra? Ou qual foi a sua experiência no exato momento que você fez a aquisição de um produto ou serviço da nossa empresa? O vendedor te atendeu no prazo? O vendedor conseguiu te entregar o resultado que você esperava? O vendedor chegou nas condições comerciais que você imaginava serem interessantes? Então, se eu vou fazer a pesquisa de satisfação, ela não vai ser só da entrega. Então, na primeira etapa da jornada de compra, vendas. Iniciaria-se em vendas. Depois que eu iniciei isso lá em vendas, eu perguntei para o meu cliente, né, se ele gostou ou se ele se interessou pelo produto ou serviço que estava sendo apresentado. Eu tenho um segundo ponto de pergunta ou da jornada de compra desse cliente é se ele vai passar por suprimento, se ele vai passar até mesmo por S&OP, ou se ele vai ter alguma fase aí de execução que é do processamento do próprio pedido. Ou seja, isso caiu para a logística em um determinado período, um determinado prazo de entrega, que é a jornada do pedido, do ciclo do pedido. No momento que ele caiu para a logística, eu preciso identificar, beleza, quais foram as etapas que o meu comercial conseguiu se comprometer em relação a esse cliente. E aí, a grande maioria das empresas tem reunião de planejamento para isso, tem time de planejamento só para isso, que faz toda uma estratégia baseada exatamente no que está sendo vendido. Então, ok, fiz a venda, executei a venda, analisei a venda, vou para o próximo passo, que é o quê? Perfeito. No momento que eu identifiquei isso, eu tenho uma classificação que é: se o meu comercial conseguiu vender em um prazo aceitável, em um volume aceitável, em uma capacidade de entrega aceitável, eu como logística já consigo identificar qual é o meu planejamento para que essa jornada desse pedido, que essa jornada de compra, ela seja aderente e ela seja muito bem classificada. Então,
onde que eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Muitas pessoas confundem nível de serviço com pesquisa de satisfação, que ele só deve acontecer na área operacional, que ela só deve acontecer na logística, ou que ela só deve acontecer quando o motorista está chegando na porta do cliente. Não é isso. Não é só isso na realidade. Essa classificação, ela deve acontecer exatamente no momento que o cliente entrou em contato com a empresa. Muda-se, né, o formato de avaliação. Porque imagina se o meu comercial prometeu algo que eu não vou conseguir entregar, na capacidade que eu tenho para entregar, no volume que eu consigo entregar, e eu ainda assim preciso ter a responsabilidade de colocar esse produto na porta do meu cliente. Vamos supor que chegue em atraso. Onde realmente foi o gap? Foi logístico ou foi em vendas? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Que deve ser feita dentro da empresa. Fiz a classificação, analisei o processo, analisei as etapas, perguntei para o meu cliente. Como foi sua jornada de compra em vendas? Como foi sua jornada de entrega lá na logística? São duas perguntas totalmente distintas, pessoal. Um eu já comprei, o outro eu estou esperando entregar. Estou esperando chegar na minha empresa para poder ir para o próximo passo, para poder executar os próximos passos. Então, assim, parece ser comum dizer isso, mas na grande maioria a logística passa a ser culpada por algumas etapas que muitas vezes ela já pegou com certo desvio, com certo problema, com alguma ocorrência que ela não conseguia controlar, que ela não estava nem preparada para controlar. Então ela acaba apagando alguns incêndios que vêm de execuções de áreas anteriores, mas internamente muitas vezes ela não consegue evidenciar isso, porque muitas vezes é ela dizendo, e não é o cliente apresentando a falha logística do processo, ou a falha de venda, né? A falha da jornada de compra do cliente, não é a jornada logística do cliente, é a jornada de aquisição desse cliente. Então muda um pouco a visão que a empresa pode ter do processo. Quando a gente foi criar essa pesquisa dentro do Fretify, quando nós fomos conversar sobre esse processo, a gente discutiu muito sobre isso. Beleza, quem que vai ser avaliado nessa jornada? Quem realmente são as pessoas dentro da empresa que precisam ser questionadas sobre se o cliente está ou não está satisfeito com o produto ou serviço que está sendo apresentado? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o teu vendedor está sendo mal classificado nessa etapa de jornada, a gente precisa entender o que está sendo feito no processo dele, para que possa ser performado melhor nos demais. E se sendo performado melhor nos demais, a chance de sucesso acontecer nas outras áreas, inclusive até mesmo na porta desse cliente, ela é muito mais positiva do que, na minha visão, negativa. Fez sentido, gente? Conseguiram entender onde que eu quis chegar? Então, assim, tudo isso, né, toda essa jornada que o cliente tem com a tua empresa, toda a jornada que esse cliente passa pela sua empresa, ela precisa ser avaliada. Eu acho que esse é o primeiro ponto que vocês poderiam internamente hoje discutir. Eu estou avaliando todas as etapas do meu processo ou eu só avalio quando esse produto chega na porta do meu cliente, quando esse produto foi entregue para ele, e eu gostaria de saber se isso aconteceu da maneira melhor ou não, ou se performou da maneira que a gente imaginava ou não. Legal? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, ele é muito importante, eu vejo ele como um dos principais, né? Porque avaliando de uma maneira diferente, eu acredito que você pode estar sendo injusto e olhando para um processo que muitas vezes o erro não está ali, mas sim no back-office disso, né? Ou nas áreas que participam diretamente disso. Pessoal, eu queria trazer um ponto de fidelidade desse próprio cliente, né? Que beleza, eu fiz a jornada de compra, eu classifiquei logisticamente como eu vou entregar, eu consegui fazer todo um processo de entrega para ele, mas o meu produto chegou na porta dele e ele deixou de comprar. Ele deixou de comprar, por algum motivo. Se você não faz pesquisa, você não sabe, né? Então, acho que tá aí o primeiro ponto. Adriano, eu não pergunto pro meu cliente por que ele deixou de comprar comigo. Eu simplesmente pergunto se o produto chegou no prazo ou não. Então, essa fidelização, ela tem que ter classificação. Se você tem hoje uma curva ABC, clientes A, B e C dentro do teu estoque, dentro do teu fluxo de venda, ou dentro da classificação de entrega, ou dentro da classificação logística que você possui. Você faria hoje uma pesquisa para os clientes de classe A, B ou C dentro do teu processo? Esse é um questionamento que você precisa fazer. Eu confesso que eu deixaria os clientes A por último. Pode parecer estranho, mas eu deixaria os clientes A por último.
Se eu estou conseguindo manter uma certa fidelidade, um histórico de vendas, eu não vou perder, na teoria, esses clientes de A e B. Então eu preciso descobrir do C como eu faço para alavancar, como eu faço para avançar esse cliente e ele se tornar A. Aí o A e o B, que estão dentro da minha classificação, eu poderia fazer uma pesquisa unificada para ambos e tentar descobrir deles como eu consigo vender mais dentro dessa carteira. Como eu consigo aumentar a capacidade de volume dentro dessa carteira. Então é um pouco diferente, né? É melhor você pegar um cliente que está numa classificação mais baixa de volume de venda, que você percebe que a fidelidade dele com ele não é tão grande quanto o cliente A e B, e você passa a criar estratégias para fazer ele comprar mais, para fazer ele estar mais dentro da tua rotina de vendas. Mas assim, pessoal, esse nível de serviço logístico vai te dar as respostas do porquê o cliente C deixa de comprar. Ou porque o cliente B, que estava numa volumetria tão grande, acabou virando C. Ou porque o cliente A, que também está numa volumetria significativa, passou a se tornar um cliente B, de classificação B. Então essa curva de estoque, ou essa curva de vendas, ou essa curva de classificação de entrega, pode mostrar ou pode apresentar falhas no serviço logístico que hoje a empresa não está vendo. Então, muitas vezes o board da empresa chega para os profissionais ou para as lideranças, tivemos uma queda de 25% de vendas no mês anterior. Por quê? Ninguém sabe a resposta. Ah, porque é o cenário político, porque é o cenário comercial, porque é o cenário macroeconômico. Muitas vezes não é, pessoal. Tudo isso tem influência, mas no meu ponto de vista, precisa ser olhado para dentro de casa se o nível de serviço prestado está coerente a essa queda ou não. Então olha que loucura, pessoal. Tive uma queda de 23% nas minhas vendas. Acredito que o motivo seja o mercado. Só que se você acredita que o motivo seja o mercado, muitas vezes você olha para esse percentual de queda e muitas vezes o percentual que você está reduzindo de vendas é por falha logística. Ou é por falha de perguntar diretamente para o profissional de logística ou para as áreas correlatas se isso realmente, esse percentual realmente tem influência macroeconômica ou se tem influência logística. Porque mesmo que você tenha queda no teu processo ou queda na tua performance, ainda assim a meta não foi alcançada ou ela não foi batida, porque uma classificação interessante de clientes que faturavam em um determinado volume deixaram de comprar ou deixaram de movimentar ou tiveram uma classificação diferente de vendas por conta de algum desafio nessa jornada de compra dele entre o time de vendas lá na indústria até a logística que vai fazer essa ponte com ele até o cliente final. Então, pessoal, vale muito essa observação e eu vou até ressaltar o que eu passei no mês passado em relação a isso. E é uma experiência própria que eu visualizei e que eu tive. Algumas quedas de performance que foram apresentadas, inclusive por mim, pelo meu time, foram por contas de processo. De deixar de perguntar para o meu cliente o porquê ele não estava comprando, ou aonde a gente estava errando, e qual era a possibilidade de mudança para eu não falhar com os próximos. Então, vendas vai lá, cria uma carteira nova, constrói uma carteira nova, perdeu 23% de vendas no mês anterior e continua com os mesmos erros no mês seguinte. Qual é a chance de você estar com o mesmo problema? Ela vai continuar sendo. Então você vai enriquecer a base e no final você vai perceber que com o processo logístico que a empresa executa, ele não muda. O percentual continua assim o mesmo. Continua numa classificação igual. E eu acabei de conversar com um colega meu de mercado e ele me trouxe a seguinte informação. Ele falou, Adriano, cara, a gente está crescendo. A empresa está crescendo demais, a gente está vendendo, o volume está aumentando. Então, assim, poxa, tá legal. Começou a ficar legal. Só que daí, quando ele me comentou que ele já tem um TMS dentro da empresa. Ele já tem um TMS. Tá lá, dentro da empresa, sendo a ferramenta de gestão dele para esse processo. E olha só o que está acontecendo. A equipe logística hoje usa essa ferramenta apenas para acompanhar o status de entrega. Pessoal, olha o erro disso, olha o erro. Eu só estou olhando para o status de entrega e o meu comercial, olha só, o meu comercial ainda continua recebendo a ligação do meu cliente para perguntar onde está o produto. Vamos de novo.
A logística acompanha o status de entrega. O comercial não sabe disso. Vai até a logística e pergunta, porque ele foi questionado por quem? Ele foi questionado pelo cliente. Então, pessoal, parem para pensar que se esse comercial está sendo questionado pelo cliente que o produto não entregou, vocês acham que ele está com um nível de serviço interessante? Imagine, se o cliente está ligando. O cliente está ligando lá. Meu produto não chegou ainda. Quando vai chegar meu produto? Qual é o status do meu produto? E a logística tem esse dado, né? Está na palma da mão dela. Estou aqui com o meu produto na palma da minha mão, olhando para ele diretamente, mas eu não aviso o meu cliente que ele, de forma automática, que ele chegou, que ele está perto de chegar. Pessoal, isso não é experiência, pessoal. Isso é fazer a informação ficar dentro de casa. É fazer a informação ficar na palma da minha mão, sem eu poder divulgar para o meu principal stakeholder, que é o cliente. Vai chegar no final do mês? Pô, Adriano, mas eu entreguei no prazo, nossa, 95% de performance de entrega, o meu OTIF está maravilhoso. Se esse cliente voltar a comprar de você no mês que vem, é porque tem alguma coisa dentro da empresa que faz muito sentido para ele. Mas se o teu concorrente entregar mais que você, no que diz respeito ao que a gente está falando agora, e ele perguntar para o teu cliente o que hoje o fornecedor atual não entrega e ele poderia passar a entregar, olha, a chance de você perder essa carteira ela é grande. Ela é grande. Ela é grande. Porque, pessoal, concordem comigo ou não, o que o cliente vê é experiência, gente. O que o cliente vê é qualificação, é performance. O que o cliente quer é ser surpreendido. Ele está cansado de ser avisado ou ser questionado por coisas que para ele não faz sentido. Então, se eu quero surpreender o meu cliente, eu tenho que estar à frente dele. E não está sendo cobrado por ele. É algo assim que não entra na minha cabeça, porque se o teu cliente te cobra hoje, se ele te questiona sobre uma informação que você não tem condições de passar, significa que você não está nem sequer preparado para informar ele. E na minha visão, você não está nem sequer preparado para atender ele. Você até é mais crítico nesse sentido. Se o teu cliente te cobra uma informação, um dado, ou uma quebra de paradigma no teu processo, que você nem sequer esperava, ou gostaria até mesmo de surpreender, é porque ele está à frente de você em algumas situações. Se para o cliente não é importante receber um dado como esse, o que vai ser importante? Então, assim, são alguns pontos que eu acho que a pesquisa vai te dar essa base. Vai te apresentar essa visão. Pergunta para o teu cliente como é que tá as coisas, pessoal. Conversa com o teu cliente. Ah, Adriano, mas a taxa de resposta da pesquisa é muito baixa. Olha, eu não sei, eu acho que mandar um SMS, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, não vai entregar o resultado que eu espero. Aí é que você se engana. E eu peguei os números até para ficar fácil de falar e apresentar, para não ter incoerência no que eu estou dizendo. Vamos lá. A taxa média de resposta de uma pesquisa hoje que você faz com um determinado cliente, ela é de 33%. Taxa média de mercado. Pode ser qualquer segmento. A taxa média de mercado é 33%, tá? Aonde dessa média, cerca de 23% das empresas conseguem esse volume de resposta. Ok? Então, a taxa média de resposta do mercado é 23% e cerca de 23% das empresas fazem a pesquisa e conseguem esse parâmetro de resposta. Segundo ponto, aí os canais que as empresas utilizam para fazer essas perguntas. O primeiro, e-mail. Ele é o primeiro da lista, ele é o topo da lista. 6% de performance de resposta. Pega a tua base de clientes hoje, agora, nesse exato momento. Adriano, eu tenho 1.000 clientes na minha carteira. Se você perguntar desses 1.000, tirar 6% desse número, cara, é um resultado extraordinário, cara. Porque você vai conseguir classificar que não é interessante saber o que 60 pessoas acham do teu produto, do teu serviço? Para mim seria importantíssimo que 60 pessoas me dissessem onde eu estou errando. Porque se 60 pessoas estão me respondendo em relação a isso,
É porque elas querem que eu melhore em alguma determinada situação, em algum parâmetro de situação. Agora, se mandei isso por e-mail, 6% me respondeu, e eu tenho parâmetro de problema, poxa, eu estou numa zona de risco que é de 0 a 5, alguma coisa está errada nos outros 94% da minha base, que nem sequer me responderam. Então, se eu crio um plano de ação para os 6%, qual é a chance de eu ter um resultado nos outros 94%? Ela é enorme, na minha visão. Porque 60 pessoas te disseram que você está com algum tipo de problema. Você está numa zona complexa. Você não está nem neutro, você está na zona de risco. E aí? O que eu faço com essa informação? Eu apenas trago ela para dentro de casa e não faço absolutamente nada? Ou eu uso ela como um parâmetro de tomada de decisão, um parâmetro de melhoria contínua? É aí que está o grande desenho. É aí que está o grande cenário de avaliação. Aí, pessoal, tem uma outra que é bem legal, que é a pesquisa via site. Sabe aquela pesquisa que o pessoal faz dentro do site, que pede para mandar uma nota de 1 a 10, ou manda uma lista básica de perguntas ali para o pessoal responder? 8% das pessoas respondem. 8% das pessoas respondem. É um número interessante também. Então, de novo, uma carteira de 1.000, 80% me responder, eu passo a ter um resultado também legal, também interessante. Então, é uma oportunidade aí também de avaliar. Agora, o que mais me surpreendeu. Olha só para esse número. 16% das pessoas respondem por SMS ou pelo WhatsApp. Legal. É onde todo mundo tá, né? Smartphone, recebeu um SMS, recebeu um WhatsApp, vai responder ou vai ter um percentual de resposta maior. Não quer dizer que você mandar a pesquisa por e-mail, ter no site e ter no SMS, você vai somar essa performance de resposta. Quer dizer que o melhor canal para se fazer isso hoje é pelo SMS ou pelo WhatsApp. É essa a resposta que eu gostaria de dar. De apresentar, é claro. Mas assim, pensem, pessoal, que se eu quero ter 16%, mas eu nem sequer sei por onde começar ou por onde fazer, pega os teus principais clientes hoje e pergunta. Manda um SMS ou manda um WhatsApp para eles. Pergunta se tá legal. Pergunta se tá bacana, porque você vai conseguir classificar que se eu mandar para 100 e eu tiver 16% de resposta, eu com certeza tenho uma avaliação diferente da qualidade do meu nível de serviço logístico. Aí eu vou poder comparar. Olha, 16% das pessoas me responderam que eu estou com essa pesquisa de satisfação, porém, os meus clientes internamente, ou o meu time logístico avaliou com as transportadoras que esse resultado está acima da expectativa. Como que eu comparo isso? Eu prefiro 1000 vezes olhar para o 16%, que é uma base de parâmetro do cliente respondendo, e avaliando o quanto o meu time logístico está apresentando em um número ou indicador de performance de entrega ou de avaliação de entrega como um todo. Pessoal, então dá para alcançar a performance pela pesquisa de satisfação. É básico isso, tem que ser feito. Não fiquem se baseando só por indicadores de performance de entrega que ele não vai te falar a real verdade. Ele vai te apresentar que a transportadora que está te atendendo, ela tem condições de colocar o produto lá e ponto. Mas você não sabe como que ela entregou, você não sabe como que o motorista chegou, você não sabe como que o cliente visualizou essa entrega. Você não sabe nem como sequer o motorista conversou com o cliente. Que avaliação que você vai ter de que você está no caminho legal, sendo que você não está perguntando para ele? Então esquece, você continua no neutro, continua no limbo, achando que 95%, 98% de entregas que chegam no prazo é um número mágico, é um número lindo, quando na realidade ele passa a ser mais ilusório do que realmente um número representativo para o negócio. Faz sentido, pessoal? Isso que eu falei, não dá para se basear nisso, tá? Não tem como. Se basear nisso é pedir para ter uma avaliação, no meu ponto de vista, distorcida do processo.
E aí, galera, eu queria perguntar para vocês quem está fazendo pesquisa de satisfação hoje dentro das suas empresas? Quem hoje olha para isso como um ponto de atenção? E eu queria trazer aqui um dado legal, porque assim, quando a gente fala de pesquisa, né, olhando para a Fretify como um todo, eu tenho aqui a logística, né, que é o time, eu tenho vendas e eu tenho, no nosso caso aqui, o motorista, tá? Então, quando eu olho para essas três personas, as perguntas têm que ser diferentes. O que eu pergunto para o cliente quando ele vai responder uma pesquisa de vendas? O que eu pergunto para a logística, da logística, o que o cliente vai responder sobre a área? E o que eu pergunto do motorista, né, que o cliente que vai responder isso aqui na prática ou na ponta para a gente descobrir como que está essa classificação deles. Mas assim, importante, né? Se eu vou perguntar coisas sobre a logística, operacional, performance, entrega, qualidade de serviço. Se eu vou perguntar sobre vendas, é importante deixar mais claro como é que foi a jornada de compra. Se o que foi prometido em vendas foi cumprido por logística, se ele teve uma jornada de compra interessante. E o motorista, pessoal, é operacional. Como que ele chegou lá, como que ele atendeu a empresa, como que ele se portou, como foi a atitude, como foi a avaliação dele sobre o processo. Aí a gente consegue ter uma análise um pouco mais classificatória sobre os três perfis aqui que se faz necessário pesquisar ou se faz necessário avaliar. Só que, gente, eu vejo que fazer isso aqui sem sistema é um pouco mais complexo, né? Fazer manual no meu ponto de vista, torna-se um processo mais moroso, porque você não vai conseguir comparar, né? O que aconteceu na logística versus o que aconteceu na pesquisa. E você precisa de base de comparação para isso, porque não adianta você ter a noção de um dado, mas não conseguir comparar com mais nada. Então, é importante comparar com a logística, comparar com o sistema da logística, que se isso está sendo feito ou não. Eu falo isso porque a Fretify é o único software de mercado hoje, é o único TMS de mercado que faz e oferece a pesquisa para o usuário, para a pessoa que está na ponta, para o usuário final. Então o Fretify consegue, no momento que essa entrega finaliza, fazer a avaliação e as perguntas desse cliente ou dessa empresa durante o seu processo de acompanhamento, ou durante o seu processo de compra, ou durante o seu processo de serviço logístico que foi aplicado e gerenciado por essa empresa, ou por esse cliente, ou por esse transportador como um todo. Só que, gente, eu falei muito de pesquisa de satisfação lá da entrega, né? Disso indo para o cliente final, ou até mesmo indo para outros vieses, né? Mas, se você opera com intralogística, se eu opero na intra, se eu tenho uma gestão de intralogística, é totalmente possível fazer essa pesquisa também. Só que não só com o cliente, com o fornecedor, com o transportador, olha que loucura, com o motorista, para eu poder avaliar como que está sendo a experiência dele dentro da minha empresa. Imagina se o cliente está indo retirar o produto ou um serviço hoje dentro da operação. Como que eu avalio isso? Né? Como que eu sei que ele está tendo uma experiência legal dentro da minha unidade, dentro do meu armazém? Mesma coisa o fornecedor, o transportador e o motorista. Porque tudo isso aqui pode impactar, né? Pode impactar na entrega final. Se você não carrega no prazo, se você tem impacto no prazo. De novo, pessoal, é a jornada de compra. E a intralogística não foge disso, né? Ela não está nem sequer distante disso. Ela está dentro desse processo. Ela está junto desse processo. Aí eu tenho uma avaliação bem melhor, né? Uma classificação bem melhor de que eu consigo saber as etapas, né? Eu consigo identificar as etapas que o cliente hoje ele não olha como uma performance ou como uma experiência diferente e eu começo a fazer melhorias no processo, ao invés em uma etapa pontual ou em uma etapa logística pontual que eu ainda não sei nem sequer como classificar ela ou como avaliar ela, porque eu não tenho esse processo, eu não consigo acompanhar esse processo como um todo. Pessoal, eu queria trazer esses pontos, queria apresentar para vocês esses pontos. A Fretify está com um módulo de pesquisa bem legal, está com um módulo de pesquisa bem bacana, tem muito cliente usando, muito cliente com uma avaliação do seu nível de serviço mais objetivo, e eu acho que
vocês estão no momento, né, de começar a fazer avaliação como essa. Independente seja B2B, independente seja B2C, o cliente tem que te dar respostas. Ele tem que te mostrar que ele não está satisfeito. E para fazer isso, tem que avaliar, tem que pesquisar e tem que analisar. Beleza, gente? Eram esses os pontos que eu queria trazer. Uma live bem rápida, era só, né, cerca de 30, 35 minutos, máximo 40, para a gente conversar. Eu queria trazer esses pontos, falar um pouquinho sobre nível de serviço, né? Tirar um pouco esse paradigma de que aquele percentual lá ele é fixo e ele não tem chance de ser mudado. Então, acho que é importante aí vocês agora criarem a maturidade para olhar para isso de uma maneira um pouco mais estratégica e, de repente, ir para os próximos passos e avaliar realmente como isso aqui ajuda a empresa de vocês a ser um perfil de cliente, um perfil de empresa que performa melhor, que tem, né, uma gestão melhor do processo. Maravilha? Esses eram os dados, essas eram as informações. Obrigado. Agradeço por quem conseguiu entrar, quem conseguiu participar. Depois a gente vai mandar recortes dessas lives aí pro nosso Instagram. Então vai ter conteúdo novo, vai ter conteúdo bacana para vocês também analisarem. Fechou? Bons negócios, bom trabalho e um ótimo fechamento aí para todo mundo, gente. Um abraço. Tchau, tchau.